Oi, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar mais um pouquinho? A gente vai conversar agora sobre dois aspectos importantes que os seres vivos usam para as relações ecológicas de predatismo. A gente tem aí mimetismo e camuflagem, que são duas estratégias super importantes que os animais desenvolveram justamente para ou ter sucesso no seu predatismo ou para fugir de um predador. Então, entra lá no Prezi, vamos lá, Vânia, na verdade, prezi.com/user/Vânia Macarrão. Sem acento e tudo junto, combinado? Vamos agora então para a aula de mimetismo e camuflagem. Vai seguindo lá os slides e coloque esse vídeo para você ouvir a minha explicação, combinado? Na verdade, esse slide é muito mais de ilustração e vai mostrando vários casos de mimetismo e camuflagem que são bem legais e que eu tenho certeza que você vai ficar encantado com várias possibilidades que acontecem aí, tá bom? Então vamos começar com o mimetismo. O mimetismo uma estratégia que os animais usam para tentar parecer com outros animais. É uma técnica que eles acabam usando justamente para se defender de um predador. Então ele se passa por outro que tem alguma característica que seja positiva, de sucesso na evolução. Então, passe aí o primeiro slide que está com a definição e vamos lá. Você está vendo alguns casos especiais. Aí, no primeiro slide, você tem um sapo que está de costa e que você está vendo duas manchas escuras com as patas traseiras, parecendo que ele tem olhos grandes e como se fosse a cabeça desse animal. Essa estratégia é muito legal porque ele aumenta de tamanho, parece que ele é muito maior do que ele é e ele inteiro parece como se fosse só a cabeça de um animal que ele está querendo representar muito maior do que ele é. Então essa é uma estratégia que é evolutivamente de sucesso, por isso que ele mantém essas manchas. Passa mais um slide que você vai ver esses mesmos sapos escondidos, né? A cabeça tá para dentro dessa toca e do lado de fora fica aparecendo os olhos com a cara, né? Com a cabeça para fora, tá? Então, estratégia extremamente importante. Próximo slide, você tá vendo duas borboletas. Uma é venenosa e a outra não. Na verdade, quando a gente olha essas cores nesses insetos, em alguns grupos animais, a cor significa perigo. Então, o amarelo é um alerta e o vermelho é uma cor que a gente já sabe que quem está vestido de vermelho está vestido para matar. E isso vem justamente dessa ideia de perigo, né? Na verdade, de veneno e tudo mais. Então, alguns seres, eles tiveram o seu corpo evolutivamente por conta de mutações, passaram a ter cores iguais daqueles seres que têm algum veneno, alguma substância que causa problema, e por ter isso, mesmo não sendo venenoso, ele passa a ter uma vantagem de que ele não é predado. E como ele não é predado, ele consegue se reproduzir e passar essas características para frente. É o caso então daquela borboleta. Se você passar mais um slide, você vai ver aí umas mariposas que estão apoiadas num galho e você está vendo duas manchas grandes que elas, ao estarem juntas, mimetizam os olhos de uma coruja. Na verdade, quem preda essas mariposas são pássaros, e esses pássaros são predados por corujas. Ao mimetizar os olhos de uma coruja nessa mancha, eles simplesmente passaram a ter adaptações evolutivas que
fizeram com que ele sobrevivesse, porque o pássaro não ataca, ele não é comido, porque tem medo que seja, nesse caso, uma coruja, tá? Outro slide aí, você tá vendo uma cobra coral verdadeira, com as cores que ela tem aí, o preto, o amarelo e o vermelho, e você tá vendo a coral falsa, que não é venenosa e que as cores são quase parecidas, que é o branco, o preto e o vermelho. O que é isso? Ao ter essa adaptação, essas cobras tiveram vantagem evolutiva de não serem predadas pela essa confusão entre o amarelo e o branco serem muito parecidos e dar uma características evolutivamente de sucesso, ok? Embaixo você tem borboletas, quando a gente fala assim não palatáveis, são aquelas que têm gosto muito ruim. E por terem esse gosto ruim, aquelas que não são dessa forma, acabaram tendo sucesso evolutivo quando tiveram essa mutação e ficaram parecidas, apesar de não serem com a mesma característica de não ser palatável. E com isso, elas conseguem se reproduzir e conseguem passar essa característica para frente, ok? Próximo slide que a gente vai ver aí, você tá vendo uma lagarta. É muito legal porque essa lagarta, ela mimetiza algumas, parecendo uma cabeça de cobra. E isso, lembra, essas lagartas, elas são predadas por pássaros. E os pássaros são predados por algumas cobras. Então, ao mimetizar na parte geralmente traseira dessa lagarta, ela aparecer com esses olhos e a cabeça de uma cobra, ela tem sucesso de não ser predada por alguns pássaros, né? A próxima que você está vendo aí também é uma lagarta em que ela está mimetizando aí, parece até uma planta, parece que ela faz parte, né, de um galho, né? Você está vendo outra que no próximo slide, uma borboleta. As asas dessa borboleta nas pontas parecem cabeças de cobra, mesma coisa. Borboletas são predadas por pássaros e esses pássaros por cobras. Portanto, ao mimetizar essas cabeças, elas têm sucesso evolutivo. Passando mais um pouquinho, você vai ver aí uma formiga, né? Na verdade parece uma formiga, mas é uma aranha. Ela imita a formiga, na verdade as patas dianteiras ela mexe como se fossem antenas para atrair outras formigas e que são predadas neste caso. Então você tá vendo que agora não é defesa, mas é uma estratégia de ataque, tá? A próxima aí é de novo um outro tipo de lagarta que parece uma cobra, né? Aquele mesmo caso, ela justamente, aí ela infla a parte traseira, parecendo que ela é bem maior e tem sucesso de não ser predada. Você tem também algumas flores que parecem, se você olhar aí, você tá parecendo, a flor parece com o corpo de alguns insetos. Essas flores, elas acabam mimetizando esse corpo de a fêmea para que alguns machos sejam atraídos e ao ser atraído, ele simplesmente se envolve no pólen dessa flor e ele consegue passar esse pólen para outras que são atraídas da mesma forma, né? Que acabam atraindo da mesma forma esses insetos. Então, neste caso, eu não estou falando só de predatismo, mas eu estou falando de conseguir passar para frente os seus genes. Então, uma questão evolutiva, uma questão... porque até esses pássaros, esses insetos que chegam aí, eles não têm nem vantagem de alimentação nesse caso, ok? Aí você vê um caso bem legal, que é um boneco e um nenê. Não são parecidinhos? Daqui a pouco, então, a gente começa os casos que vão falar de camuflagem. Guarda aí!